Olá pessoal que está aqui agora no YouTube, eu estou no Zoom, numa reunião com outras pessoas que estão acompanhando aqui essa oficina, esse curso de OBS. Estamos aqui no nosso terceiro encontro e vamos falar de algumas coisas que talvez já estejam aqui na descrição do vídeo, talvez não. Mas enfim, vamos continuar agora nessa jornada, passando por vários aspectos do OBS, tentando cobrir o máximo possível, se aprofundando só um pouco. Então esse na verdade é um curso, como eu já falei no começo, mais introdutório, mas ao mesmo tempo já tem bastante coisa para quem quer se arriscar um pouco para além do básico, né? Vou compartilhar novamente minha tela aqui para a gente continuar falando a partir daquelas cenas, a partir daquela estrutura que a gente montou no OBS, que eu, né, comecei do zero. Para quem não viu, tem o link em algum lugar por aí para encontrar o vídeo do encontro 1 e depois do encontro 2, onde a gente foi construindo aos poucos essa, né, enfim, essa estrutura, que é uma estrutura só para exemplificar algumas coisas. Retomando ela aqui, acho que todo mundo consegue ver, consegue ouvir, né? Temos aqui a nossa cena 1, onde eu montei uma cena só com uma fonte de texto, inclusive com algumas dicas, relembrando essas dicas que se a gente pega qualquer uma dessas fontes, né, que a gente mexeu, que a gente arrastou, botou para o lado ou para o outro, a gente pode dar um Ctrl D para centralizar ela. Então, Ctrl D centraliza ela na tela. Ctrl F ela preenche a tela inteira. E o Alt, e em qualquer uma dessas bordinhas onde tem um quadradinho, a gente pode então, né, cortar a imagem. E é isso, isso foram as dicas iniciais dessa primeira cena. E depois eu fui simplesmente passando pelas outras cenas, vocês podem conferir tudo isso no vídeo do primeiro encontro, né? Tem vídeo, tem um slide que está rolando no navegador. Tem uma cena que eu coloquei a minha imagem, então eu estou duplicado agora, estou pequenininho no canto, estou aqui também no meu preview. E agora também vou falar mais adiante de outras possibilidades que eu construí aqui rapidinho. Mas vamos só lembrar de uma coisa que eu esqueci de falar nos primeiros encontros e talvez não fosse tão necessário, mas que é legal, principalmente para quem, aliás, exclusivamente para quem usa Windows, que é uma dica bem importante. E que sempre vem como uma sugestão quando a gente faz tá com algum erro, né? Aqui no OBS tem uma se vocês clicam aqui em ajuda, existe um arquivo de registro e relatório de erros. A gente pode carregar isso quando dá algum problema no seu OBS, ele dá um crash, ele mesmo pergunta se você quer salvar isso na área de transferência, né? Esse relatório de erro. Geralmente um link, ou você pode abrir um relatório mais completo, que você carrega no site do OBS, né, numa página específica, que você pode procurar, né? Crash Report OBS, você já vai achar rapidinho. E com esse relatório você consegue ter um retorno, né, do próprio, enfim, tem até um bot no servidor do Discord, onde ele dá um retorno do que são os problemas possíveis que podem estar afetando o seu OBS. E uma das primeiras recomendações que ele sempre faz, eu fui descobrir isso quando eu comecei a entrar também nesses esquemas de servidor e tudo mais do OBS, das comunidades, a sugestão inicial ou como ele considera quase um erro, você não executou o OBS como administrador. Então, sabe quando você clica com o botão direito no ícone do OBS e tem a opção executar como administrador, né, o Run as Administrator, como diriam em bom inglês, que não é o meu. Isso é um recurso que ele sempre recomenda usar. É uma forma, digamos, padrão para você abrir o seu OBS e você executa ele como administrador. Então, essa é uma dica inicial do encontro de hoje, porque o que isso faz? Isso impede que o Windows crie algumas barreiras para o seu OBS trabalhar com o computador. Muitas vezes, alguns caminhos que ele quer tomar, seja para uma captura de tela, de janela, ou para fazer algum tipo de atalho, algum tipo de, enfim, né, controlar algum tipo de fonte que você está querendo colocar dentro do seu OBS, o Windows ele bloqueia isso. Então, se você executa como administrador, né, se você, claro, não for administrador, você vai precisar da senha do computador, né, do equipamento, ele já automaticamente autoriza, o Windows autoriza o OBS a ter vida louca dentro do seu computador, fazer o que ele bem quiser, o que ele bem entender. Então fica a dica sempre, clique com o botão direito antes de abrir o seu OBS e executar como administrador. Então, primeira dica da noite. Mac, como eu falei, não tem a princípio o Mac meio que tem eu dei uma pesquisada, pelo que eu entendi, a princípio o Mac já dá as autorizações necessárias e não tem um recurso semelhante de você, né, rodar ele, né, executar o OBS como administrador, no caso, como tem no Windows. Enfim, era isso que eu queria começar.
relembrando, e acho que é bem importante. Vai ajudar muitas vezes alguns problemas que vocês podem estar tendo, podem ser resolvidos por isso. Eu sinceramente não consegui descobrir grandes coisas, mas eu desconfio que alguns problemas que eu tive no começo pararam de acontecer por conta disso. Então fica a dica. Vamos falar um pouco de áudio agora. A gente já trouxe um pouco no último encontro essas fontes, né? A gente tem aqui duas fontes, né? A maioria delas está nas duas cenas. A maioria das cenas contém as duas fontes, né? Uma de microfone, outra de reprodução do desktop, né? Do computador. Tem uma cena aqui que, se não me engano, eu coloquei só o desktop, né? Então, relembrando, né? Eu fiz essa missão de colocar fontes específicas em cada cena e não usar o áudio global. A gente vai retomar isso rapidinho, mas é um lembrete sempre bom de fazer. E, tendo isso, a gente pode agora entender um pouco melhor o que são essas possibilidades dentro do nosso mixer de áudio. Claro, clicando independente em qualquer uma das fontes, a gente pode aqui pensar, né, abrir o... Vou clicar um pouco mais para baixo aqui, tudo bem. Abrir o menu que surge quando a gente clica com o botão direito, a gente vê que tem um monte de opções. Mas antes de abrir ela por aqui, eu vou clicar rapidinho nela no clássico engrenagemzinha aqui, né. Basicamente as opções vão ser as mesmas, seja para um dispositivo que está reproduzindo ou para um dispositivo que está captando, né, a diferença entre um microfone e uma reprodução de áudio de dentro do computador. Clicando aqui, a gente vai ter as opções de travar o volume, o que é muito interessante. Se a gente achou um ponto certo do nosso volume e a gente não quer mais que isso seja mexido por engano, né? Então pode ser útil. Na verdade, particularmente, eu usei poucas vezes, mas, né, pode ter sua utilidade. Se a gente tem algum conteúdo, alguma fonte de áudio oculta, a gente pode mostrar. No caso, eu não tenho nada oculto, mas eu vou ocultar essa aqui para vocês verem. Ela continua funcionando, continua ativa. Mas às vezes, por exemplo, em vez de travar o volume, eu simplesmente oculto ela porque eu sei que eu não vou querer mexer nela, tá tudo certo com ela, só vou querer mexer no meu microfone. O áudio de fundo tá sempre ok. Então eu vou lá e oculto. E eu posso mostrar tudo e ela vai aparecer novamente. Como eu falei, ele continua ativo. Não, ocultando não silencia, né, a fonte. Fica importante saber disso. A gente pode, obviamente, renomear também, né? Posso colocar aqui, ser mais brasileirado, computador, em vez de desktop. Podemos também aqui copiar e colar filtros. No caso, por exemplo, essa fonte não tem nenhum filtro, mas essa daqui eu adicionei um filtro só para vocês verem, ó. Eu posso depois ver aqui em filtros, os filtros que tem. Eu adicionei um de redução de ruídos, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho melhor nisso. Vou fechar. Mas eu posso copiar, eu gostei desse filtro, quero usar em outro microfone que eu vou adicionar. Copio filtros. E se eu quiser, inclusive, adicionar no desktop, que nesse caso não faria muito sentido, posso colar os filtros, né? Simples. Assim também funciona para qualquer outro tipo de fonte aqui dentro. Se você tiver qualquer tipo de filtro em alguma fonte, você também pode abrir os filtros e também pode copiar os filtros e colar filtros, tá bom? Então isso vale não só para áudio, vale para tudo que tiver filtros. E como eu já falei em outro momento, filtros são basicamente tudo que você consegue fazer de personalização daquela fonte, seja uma imagem, seja um vídeo, seja um áudio, né? Um microfone ou uma reprodução de áudio. Aqui a gente vai ver as propriedades específicas dessa fonte de áudio, que na verdade é quase que exatamente essas opções que aparecem aqui embaixo. Se vocês forem clicar aqui no áudio, quando você clica na fonte aqui do lado, é basicamente as mesmas opções. Então não tem muito porquê. Para ser bem sincero, eu não vejo muito sentido de ficar clicando em propriedades, nessa propriedade mais simples, né, do áudio, porque você pode mexer tudo isso aqui, né, mudar basicamente a fonte, né, qual que é o equipamento que você quer usar naquilo, né, e você pode abrir novamente ela por aqui também. E na verdade você tem até a opção de adicionar os filtros diretamente clicando na fonte. Isso vale também novamente para qualquer fonte. Você clica aqui e mexe nos filtros daquela fonte. Tá certo? Lembrando que existem também filtros para cenas, mas se a gente clica na cena e a gente não clica em nenhuma fonte, a gente não consegue nem abrir os filtros. E a gente clicando em alguma fonte, o filtro que vai abrir é da fonte. Mas se eu quiser adicionar um filtro na cena, e depois a gente pode explicar um pouco melhor quais são as vantagens disso, a gente também pode adicionar filtros diretamente na cena. Ou seja, é um filtro que vai valer para tudo que está dentro dessa cena. Não é um filtro específico de uma imagem, por exemplo. Se eu quiser trabalhar tenho 3 câmeras diferentes dentro da minha cena.
e eu quero botar em preto e branco todas as 3 de uma vez, eu adiciono preto e branco na cena, em vez de adicionar imagem fonte por fonte, né? Enfim, um exemplo. Voltando aqui. O que mais vai interessar então pra gente, no final das contas, vai ser aqui a propriedades de áudio avançadas, além, é claro, dos filtros. Vou entrar primeiro aqui nas propriedades de áudio avançadas e vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Vou abrir um pouco aqui, tirar o nosso zoomzinho para vocês verem melhor. Bom, o que nós temos aqui? Geralmente ele vai mostrar por padrão apenas as fontes ativas, né? Então todas as fontes que tiverem ativas no momento, que tiverem no nosso PGM, aqui na nossa direita, né? Dentro da cena que foi cortada para transmissão ou para gravação, vão aparecer aqui como ativas. E elas, né, por padrão, sempre são as ativas que aparecem quando a gente abre as propriedades de áudio avançadas. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que vão abrir outras fontes de áudio, que basicamente são as fontes que estão associadas aos vídeos, né, como esse Stinger, o navegador que poderia estar com áudio também, mas não tem, o vídeo, que também tem um outro vídeo, né, que está na cena 3, e a câmera que poderia ter um áudio associado, que no caso também não tem. Então, na verdade, na prática, nenhuma dessas, aliás, minto, né, as fontes de vídeo têm áudio associados, as outras não, mas elas não apareceriam se eu clicar aqui, né. Então, às vezes eu quero trabalhar exclusivamente com as fontes que estão ativas, é mais fácil às vezes de você se organizar, mas se tu quiser mexer em todas de uma vez, seleciona aqui e você pode mexer em todas. Aqui a gente vai ter um básico de aumentar e diminuir o volume. Você pode aumentar em dBs, né, ou mudar aqui clicando e aumentar e diminuir em porcentagem. Aí vai como você se sente mais confortável. Você pode colocar o áudio, né, seja reprodução, seja o microfone em mono, né? Você pode também trabalhar com... se eu for tirar aqui, provavelmente vocês vão começar a me ouvir só no lado esquerdo, né? Então, clico de novo, vocês vão me ouvir, né, nos dois ouvidos. Se eu tivesse um áudio já centralizado, eu poderia também jogar ele para um lado ou para o outro aqui, mexendo no balanço, que em inglês é o pan, panorâmico, né? Tem uma opção aqui, que eu acho que eu comentei por cima em algum momento, que é de atraso na sincronização. Quando o áudio, por exemplo, está mais para frente do que o vídeo, a gente consegue aumentar um pouco aqui o atraso do áudio. Então a gente aumenta aqui, na verdade, o áudio atrasa mais. Então a sugestão é colocar a partir de 200, 250 milissegundos para começar a sentir essa diferença. E, entrando aqui nessa parte mais do final, vou até dar um zoomzinho novamente, vamos olhar aqui para essas opções. A gente tem como não monitorar por padrão os dispositivos de áudio, e a gente tem como apenas monitorar, fazer a saída dele sem áudio. No caso agora, como eu tenho esse microfone, o mesmo que eu estou usando para gravação, estou nesse outro OBS, eu estou me ouvindo, mas o áudio não estaria sendo reproduzido na transmissão, nem na gravação. E aqui eu estou monitorando e enviando áudio, ou seja, eu ouço, estou conseguindo ouvir o que estou falando no meu microfone, e ao mesmo tempo ele está sendo enviado para transmissão. Eu vou deixar ele não monitorar, senão eu fico maluco me ouvindo. Vocês veem que eu até me enrolo para falar. Eu fico bem angustiado quando eu fico me ouvindo enquanto falo. E aqui tem uma parte que é muito legal e muito pouco vista em geral pelas pessoas, que são as faixas. O OBS, por padrão, ele oferece 6 faixas de áudio, o que é muito legal. Na prática, o que a gente tem aqui é um mixer de áudio com 6 saídas independentes. E aí a gente vai entender como que a gente trabalha com isso. A gente pode selecionar então cada fonte em quais faixas a gente quer que ela saia. Então vamos fazer uma simulação bem básica aqui, só de um exercício mental. Vamos imaginar que o computador, na verdade, é um áudio que está sendo falado em português e o mic é um áudio que está sendo falado em inglês, uma tradução simultânea que está acontecendo. Eu quero gravar as duas, sobrepostas, porque um vai estar mais alto que o outro. Então eu deixo na faixa 1 as duas selecionadas. Mas eu quero que na faixa 2 só esteja gravado o áudio em inglês. Então eu tiro o 2 do que seria meu segundo áudio, que é o português. E aqui eu faço o inverso. Deixo sair, gravar ou transmitir só o 3 no português, na versão português, e não seleciono o 3 na versão em inglês, original. Acho que dá para entender, né? É uma lógica de você selecionar para quais canais cada áudio vai. E, em geral, é interessante você manter nem que seja como referência, com todos os áudios juntos, né? Porque daí assim você vai ter, né? Por exemplo, vamos dizer que a gente está fazendo um gameplay
eu estou gravando um gameplay de um jogo, ou mesmo um espetáculo, e eu estou botando uma música, reproduzindo no computador, e depois na hora de editar eu vi que a música ficou muito alta, né? Ouvindo aqui a faixa onde gravou as duas juntas. Eu venho lá, no meu editor de vídeo, e seleciono só a faixa de reprodução no computador e baixo o volume, ou do game, ou do que for. E deixo um pouco mais alto o meu volume do meu microfone, porque estava competindo. Então isso a gente consegue fazer depois, na pós-produção, mesmo que durante a gravação tenha ficado de alguma maneira errado. E se for o caso de uma transmissão, aí mais adiante a gente vai falar um pouco dos plugins, a gente vai ter como, usando um plugin de transmissão múltipla para várias links ao mesmo tempo, a gente conseguiria, por exemplo, no caso do exemplo inicial que eu dei, fazendo uma transmissão em inglês e outra em português, a gente conseguiria mandar um link com áudio em inglês, outro com áudio em português. Né? Isso usando um plugin de transmissão para múltiplas plataformas, múltiplos links, né? Múltiplo RTMP. Enfim, só para entender que existe essa opção aqui. Agora, como que isso reflete? Não é só porque eu selecionei isso que automaticamente eu estou gravando essas faixas todas. Vamos ver como que isso acontece. Vou fechar aqui. E aí entra uma questão que eu gostaria também de falar. Que eu, inclusive, às vezes, já tendo mexido quase todo dia no OBS, me confundo onde eu entro em qual configuração de áudio. Então, lembrando que a gente tem a configuração específica, que na verdade são essas propriedades simples de mudar qual é a fonte, qual é a origem, qual é o dispositivo que a gente está adicionando como fonte. A gente tem as com propriedades de áudio avançadas, né, que é essa daqui que eu acabei de mostrar para vocês, né, onde a gente tem essas opções. E a gente tem, dentro das propriedades gerais do OBS, que são nas configurações, clicando aqui embaixo, ou então, eu nunca estandartizo, nunca mantenho um padrão de por onde eu abro, né? Mas às vezes eu abro lá por baixo, às vezes eu abro aqui clicando em arquivo e em configurações. O engraçado é que não tem um atalho para isso, poderia ter. Fica a dica, OBS. A gente vai abrir aquela, né, aquela aba que a gente já circulou bastante no último encontro. E a gente sim tem a parte específica de áudio. Antes da gente falar dela, deixa eu entrar aqui em saída. A gente falou bastante da saída no encontro passado também, mas agora eu vou mostrar para vocês dentro de gravação um detalhe. Entrando aqui em gravação, lembrando, estando aqui em saída, só que no modo avançado. Se a gente estiver no modo simples, é tudo bem simples mesmo. A gente tem essas poucas configurações de transmissão e essas poucas configurações de gravação. A gente indo lá em cima então e selecionando o modo avançado, a gente vai ter na gravação, na parte de gravação, um pouco mais de opções. Aqui eu geralmente colocaria por padrão. Se vocês quiserem estudar um pouco mais, pesquisar mais a fundo, pode ir para a saída personalizada, mas vai abrir mais uma série de opções, que então, para manter a coisa mais simples, eu vou manter no padrão hoje. Muito importante a gente definir qual que é o caminho de gravação, porque a gente vai gravar, né, um arquivo de vídeo. E muitas vezes, por exemplo, se a gente tem um HD e um SSD, é importante pensar, se possível, né, que a gravação aconteça no SSD, porque vai ser um equipamento, né, um HD, um HD dentro do computador ou mesmo externo com mais capacidade, com mais velocidade. Então, provavelmente vai ter menos possibilidade de dar algum tipo de erro durante a gravação do seu arquivo. Daí você vai identificar o caminho aqui, né, explorando. Isso de gerar nome de arquivo sem espaço provavelmente vai ser aquelas underline, alguma coisa do gênero, mas acho que eu nunca usei isso. E aqui é importante a gente pensar nos formatos de gravação. A gente estava falando de áudio, mas aqui a gente já envolve obviamente o vídeo. MKV é o formato que ele vem por padrão, e tem uma coisa, um detalhe que o OBS sempre, enfim, enaltece, que é se você coloca em outro formato, ele vem com esse aviso aqui. Eu botei em MP4, por exemplo, que é o formato bem comum. E ele já avisa: atenção, as gravações salvas em MP4/MOV ou MOV, né, não serão recuperáveis se o arquivo não puder ser concluído, por exemplo, como resultado de um, né, como que é? BSOD. Alguém lembra o que significa esse BSOD? Blue Screen of Death. Isso, lembrei. Perdas de energia, etc. Quando dá aquela tela azul, quando acontece algum pau no computador, e você está gravando e não é MKV, você pode ter perdido todo o arquivo, dificilmente ele vai conseguir resgatar. Em MKV, por algum motivo, ele consegue salvar, como se fosse né, o que foi feito até então, o que foi gravado até então. Então eles recomendam o MKV. E no final, então, você converter para MP4. Inclusive, existe em algum lugar do avançado, se não me engano, uma forma de você converter automaticamente depois que gravou.
Mas enfim, aí é uma questão também de equipamento. Se você tem um equipamento que acha que dá conta, que dificilmente vai travar, pode mudar para MP4, fica mais fácil, ocupa menos espaço, você não precisa ficar convertendo e não ficar com dois arquivos iguais. Ou se você tem uma preferência por algum programa de edição também, muitas vezes alguns programas preferem MOV, então você vai entender qual que é a sua necessidade. Eu vou deixar aqui por enquanto em MKV. E aqui a gente tem então as nossas faixas de áudio. Por padrão vem só uma selecionada. Vocês lembram lá que eu queria gravar as coisas da 1, da 2 e da 3? A 1, ela está gravando os dois áudios juntos, que eu selecionei os dois áudios para gravar no 1, na faixa 1. No 2, eu selecionei o primeiro, se não me engano. E no 3, o segundo. Então, para eu ter realmente essas três faixas de áudio, né, e poder abrir depois no editor de vídeo as faixas de áudio separadas e editar, fazer esse ajuste de volume que eu falei, eu preciso selecionar aqui todas as faixas que eu quero gravar. Né? Isso é para gravação. Lembrando, para transmissão é um outro rolê. Tá bom? E assim como para transmissão, você tem que usar um codificador também. E aí o codificador você pode usar o mesmo que está sendo usado para transmissão ou escolher aqui entre as opções que ele oferece. Né? Aí vai depender também do seu equipamento. Em geral, eu acabo usando o mesmo da transmissão, principalmente se é um codificador que dá conta, né? Uma placa NVIDIA, por exemplo, como é que eu tenho. Se você acha que tá puxando muito da tua placa de vídeo, ela não tem tanta potência, você pode tentar dividir, usar um para transmissão, caso esteja transmitindo e gravando ao mesmo tempo, né? Transmitir usando uma placa NVIDIA e gravar usando, por exemplo, a placa interna do próprio sistema. E basicamente é isso, essas configurações personalizadas, basicamente eu não sei o que é, nunca usei também. E isso que eu queria falar da gravação que envolve o áudio. A gente falou também, pensando em transmissão e em gravação, sobre essa taxa de bits do áudio. Né? Por padrão vem 160. O YouTube, na verdade, ele vai codificar sempre para 128. Mas se você vai gravar, coloca no máximo possível que é 320. Mesmo que vai gravar e transmitir, pode deixar em 320, porque o YouTube vai sempre mexer de qualquer jeito. Eu dei umas pesquisadas também, ver como que tá isso, porque, aliás, é um ponto importante. Tudo sempre se atualiza, né? Então, esse vídeo agora que está acontecendo, estamos o que? No dia 5 de abril de 2022, pode estar totalmente desatualizado no momento que você está assistindo. Então, a gente tem que lembrar que tudo isso também, os padrões que as próprias plataformas pedem para, né, enfim, para transmitir os materiais, podem mudar os padrões. Então, pode ser que daqui a pouco o YouTube esteja querendo transmitir a 320, né, na taxa de bit de áudio. Então, tudo bem. Mas, por enquanto, o que ele faz é 128. Não coloquem menos do que isso. Se quiserem deixar no padrão de 160, tá ok também. Eu não vejo problema de aumentar a taxa de bits de áudio, porque em geral no áudio não consome tanto da sua internet. O vídeo é que vai consumir mais. Então pode deixar alto, garantir um áudio bom é sempre bom. E aí lembrando que você também tem aqui as faixas, né? Por isso que eu retomei aqui para esse lugar, porque a gente também pode definir inclusive taxas diferentes de bits, né, no caso da gravação, para cada faixa de áudio. Se você for mudar uma, o importante é você mudar todas para elas manterem o mesmo padrão, não terem qualidades diferentes. Então é basicamente isso. Lembrando então sempre aplicar, né, ou dar o OK direto aqui para manter as configurações que você mudou, né? Deixa eu voltar aqui para a gravação, transmissão. Ok, aqui a gente já passou no encontro passado. Vamos entrar aqui novamente em áudio. Só para relembrar uma coisa e para já pular para um outro ponto que é bem importante, que a gente já falou um pouquinho ali antes e que eu vou retomar agora. Lembrando, não usem os dispositivos de áudio global. Isso é uma recomendação que eu faço, que eu já vi muita gente fazendo também, justamente pelos erros que isso pode ocorrer, né, de você transmitir áudio que você não queria na cena, que você não queria aquele áudio. Então, tente trabalhar sempre com os áudios nas fontes, diretamente. Não use os áudios globais. Altamente não recomendado. Aqui não vamos falar disso por enquanto, mas eu quero falar aqui nessa parte de avançado, né? Vou até usar meu recurso novo aqui, ó. Monitoramento. Vamos falar dos dispositivos de monitoramento. Basicamente, aqui você vai selecionar nessa opção aqui, né? Lembrando, enfim, né? Todos esses iconezinhos aqui sempre são umas caixas de menu, né? Que desce para você poder selecionar várias coisas. Você vai selecionar novamente o dispositivo, assim como você escolhe o dispositivo de captura de saída de áudio, aqui você tem todos os dispositivos que reproduzem áudio conectados ao seu computador. No meu caso aqui parece meio over, porque eu realmente tenho várias coisas, tanto de áudios virtuais, eu tenho além do
do Virtual Cable, que eu já até comentei com o pessoal da oficina. Eu tenho também esse Voice Meter, que é um outro cabo virtual também que tem mais opções. E as saídas de tela, de outra tela, de uma placa de áudio, a outra saída da placa de áudio, a saída normal do computador, né? A gente vai escolher aqui com qual dispositivo a gente vai querer ouvir o que está sendo transmitido. Então, se eu quero ouvir, né, na caixa de som no meu computador, eu vejo aqui, seleciono qual que é a opção que está saindo na caixa de som. Ah, minha caixa de som está ligada na minha placa de áudio. Então, eu seleciono aqui. Ou, não, eu quero que saia no cabo virtual, porque eu vou conectar essa saída numa entrada de uma reunião do Zoom. Então, assim a gente vai. Esse desativar a oscilação de áudio do Windows tem muito mais a ver com reprodução. Em geral, eu não tentei pesquisar um pouco mais a fundo, não achei informações muito precisas, mas eu vejo que muita gente recomenda desativar essa opção aqui. Não deixar essa coisa meio automática do Windows de desativar a oscilação de áudio dele. Não entendi exatamente por que ainda, mas é uma recomendação que, via de regra, é o que eu tenho visto. Então, estou seguindo um pouco essa recomendação. E uma coisa interessante aqui, a gente ainda não falou dos atalhos gerais, mas é que o áudio ele tem atalhos específicos só para ele. Então a gente tem, enfim, como selecionar eles aqui. Eu não vou falar muito disso agora. A gente vai ter outro momento só para falar de atalhos e teclas. Mas, enfim, é importante pensar que se a gente for trabalhar com teclas de atalho, a gente tem uma área dentro de áudio específica para o áudio, né? Então, quando a gente for falar disso, a gente chega nesse ponto. E lembrando então, aplicar o OK, né? Aqui embaixo. E voa lá. Deixa eu tirar novamente o zoom. E ver aqui novamente com o que a gente vai seguir. Bom, voltando para a câmera virtual. O que é interessante pensar da câmera virtual? Que a gente tem ela como um recurso para, ao vivo, em qualquer tipo de reunião de online, né? A gente transmitir coisas que sejam, enfim, malucas, ou simplesmente fazer uma correção básica de uma câmera que a gente se sente irritado porque ela de repente não tem uma qualidade que a gente goste, ou tá com, sei lá, muito amarelado e a gente quer corrigir isso de alguma maneira, e o próprio aplicativo de reunião não tem essa opção, a gente consegue fazer isso usando o OBS, né? Então pode ter o uso mais absurdo possível e pode ser a coisa mais simples, simplesmente querer arrumar um pouquinho a iluminação, a cor da sua câmera. Então, basicamente, pensar a câmera virtual como um recurso que é um pouco infinito, mas que é isso. Tudo que você faz e que você joga para essa área de PGM, né, de programa do OBS, tudo isso você pode transmitir, né, ao vivo para dentro de uma reunião, para dentro de um Meets, de um Zoom. Eu vou até abrir aqui um Meets para vocês verem. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui comigo no Zoom já sabem muito bem como usar isso, mas vou deixar aqui um exemplinho só para a gente não deixar passar batido. Aqui nessas opções de controles, né, que a gente tem, vamos ter então a famigerada iniciar câmera virtual. E eu vou voltar aqui para o meu Meets. Como vocês podem ver, eu já tinha selecionado o OBS como entrada, né? E na verdade eu posso aqui nas configurações do Meets mudar aqui o vídeo, né, e selecionar outra câmera. Como vocês podem ver, eu tenho muitas opções aqui porque eu testo muitas coisas malucas. E um detalhe importante, essa webcam que eu estou usando, que vocês estão me vendo aqui no cantinho, ela está sendo usada por um OBS, que é o primeiro OBS que eu estou usando, inclusive, para gravar esse segundo. Eu não consigo usar essa câmera novamente. Se eu tentar usar ela, ele diz falha na câmera, como vocês podem ver aqui. Então, qual que é uma das grandes vantagens também de a gente usar uma câmera virtual? A gente consegue usar a mesma câmera virtual em diferentes dispositivos, em diferentes aplicativos. Então, se eu abrir um OBS e iniciar a câmera virtual, eu consigo abrir aquela câmera virtual em mais de um dispositivo. E isso é uma grande vantagem em relação a uma câmera normal que está conectada ao nosso computador, né? Então, aqui, por exemplo, se eu quiser usar, inclusive, uma outra câmera virtual que eu tô trazendo para dentro desse OBS, por exemplo, eu consigo, além da câmera virtual normal, que é aquela que eu comecei, vocês viram que funcionou aqui, né, minha câmera virtual, além da OBS Virtual Câmera, que é a tradicional, digamos, que é essa que está saindo com esse sinal daqui, né. Lembrando, então, que os aplicativos, em geral, eles vão espelhar a nossa imagem, para a gente ter aquela sensação de que levantou a mão esquerda, é a mão esquerda nossa que está levantando e a gente não está espelhado, mas as pessoas que estão assistindo isso, que estão recebendo essa informação, elas estão recebendo a informação, digamos que não espelhada, né, da forma correta.
Então, na verdade, isso é um padrão que no Meets, por exemplo, eu não consigo desinverter, né? Se eu desinverter isso no OBS, as pessoas, eu vou ver normal, mas as pessoas vão ver invertido, então não é interessante. Mas no Zoom, por exemplo, tem a opção da gente não espelhar a câmera, né? Não espelhar pra gente a câmera. O que ajuda daí a gente ter uma referência correta do que a gente está transmitindo. Bom, vou voltar aqui rapidinho. E uma das coisas que eu já usei, vou mostrar para vocês como exemplo, é bem simples, mas é só para vocês entenderem, por exemplo, um uso que foi, para mim foi bastante interessante, quase, digamos que revolucionário dentro de uma lógica que eu precisava. E aí acho que aí entra um ponto, a gente entender o que a gente precisa e buscar dentro dos recursos como resolver isso. Eu precisava fazer um jogo virtual dentro de uma reunião do Zoom. Então eu abri a minha câmera virtual para dentro de uma reunião do Zoom, né? Iniciei minha câmera virtual. E dentro do Zoom, vamos imaginar que essa cena 2 aqui, esse quadrado preto, é um tabuleiro. E vamos imaginar que esse cena 2, esse outro aqui, é um peão. E aqui ele está na casa 1. Digamos que a casa 1 é aqui e a casa 2 é aqui. E as crianças, ó, vou fazer uma transição ali, né? Vai mudar para a composição nova que eu criei agora, né? Que eu ajustei. E digamos que as pessoas jogaram um dado e caíram na casa 2. Eu tinha um plugin onde o movimento acontecia fluidamente fazendo isso, né? Mas nesse caso, nesse OBS eu não tenho. Mas digamos que eles rolaram um dado, foram para a casa 2. A casa 2 era ali em cima. Lá no Zoom, a câmera que seria a minha câmera, na verdade está nessa câmera virtual, mostrando um jogo de tabuleiro, né? E eu pulei para casa 2 com o meu peão. Então as crianças, no caso desse encontro, desse evento que eu fiz online, elas estavam jogando, interagindo com o jogo, e dependendo das reações delas, do que elas faziam, eu podia mudar, né, a cena do que elas estavam vendo, que no caso era o que estava substituindo a minha imagem, a minha câmera. E com isso eu conseguia trocar de cena também para uma outra cena que era digamos que um card com uma tarefa que elas tinham que fazer, na casa que elas caíram, depois eu voltava para o tabuleiro, mudava novamente, de casa. E fazia essa transição acontecer dentro da reunião do Zoom. Então as crianças estavam no Zoom jogando um jogo interativo que dependia totalmente da relação que elas construíam com o jogo. Então isso, por exemplo, é uma solução que surgiu porque eu entendi que a câmera virtual podia me criar essa possibilidade. Então as câmeras virtuais estão aí para tudo, nesse tipo de lógica de, enfim, inventar possibilidades. Inclusive para quem trabalha com a parte mais artística, mais de criação, seja criação de conteúdo mais simples, mas criação mais digamos, mais poéticas, né? Falando de poéticas visuais também, que é uma área de pesquisa bem legal. A gente pode trabalhar muito com composições que a gente grava para depois usar, ou mesmo que a gente ao vivo está jogando para dentro de alguma reunião, onde as pessoas têm um público limitado dentro dessa reunião, recebendo essa experiência. Um caso que a gente também realizou aqui pela Casarinha, que aliás acho que não apresentei hoje ainda, mas eu e Luli somos aqui da Casarinha, a gente está promovendo esse curso, e a gente produz eventos também e faz vários tipos de trabalhos relativos à transmissão online e tudo mais. E um evento que a gente fez, que foi interessante, foi justamente um espetáculo teatral onde tinha uma palhaça numa reunião do Zoom, que em um determinado momento ela chamava duas pessoas da plateia, isso tudo dentro da reunião do Zoom, e as duas pessoas apareciam como dois carocenzinhos, uma de cada lado dela. Isso basicamente foi feito usando a câmera virtual, ou seja, em vez de ser a câmera dela de fato que estava na reunião, era uma câmera virtual. E ali eu fazia uma captura de cena, uma captura de tela. Por exemplo, aqui eu estou capturando o Zoom, que eu também estou numa reunião do Zoom. E eu jogava, a partir de um recorte que eu fazia de um participante e do outro, que estavam dentro do Zoom, eu conseguia jogar uma máscara, como essa que eu estou usando aqui, fazer cada um deles ficar dentro de um coraçãozinho e jogar esse coraçãozinho um para cada lado, como eu posso mexer aqui, da imagem que era a imagem da palhaça, né, dentro do espetáculo dela. Então isso virava na verdade uma grande atração dentro do espetáculo que era online, né, que tinha uma proposta de ser um espetáculo de palhaço interativo no original, mas que teve que se adaptar por conta da pandemia. Mas que no final das contas as pessoas que entraram no coraçãozinho, que estavam ali e viam suas imagens do lado da palhaça, se sentiam super envolvidos e super parte daquele espetáculo, porque elas foram chamadas de fato e entraram na tela junto com a palhaça. Então as soluções vão surgindo a partir das demandas e a gente vai
vai pesquisando. Então é isso, lembrar que tem muito caminho para pesquisar em cima disso. E, bom, como eu falei já, um dos caminhos mais legais que eu acho são justamente os plugins. Além dos plugins, existem coisas nativas também, como essa, por exemplo, que eu mostrei para vocês aqui, que eu estou usando, né? Agora estou duplicado com a minha imagem recortada, que é relativamente simples, que é basicamente a gente adicionar uma máscara. Isso vai servir também, esse tipo de efeito, coisas similares, para a gente adicionar inclusive efeitos de chroma key. Se a gente tiver um fundo verde e a gente quiser transformar aquele fundo em qualquer outra coisa, tudo isso já vem nativo sem a necessidade de ativar plugins. Então se a gente seleciona aqui uma fonte e clica com o botão direito e vai em filtros, né, agora estou 3 vezes na tela, vocês veem que na verdade a fonte original não é o recorte, né, mas enfim, aqui eu, mais nos filtros de vídeo, por exemplo, a gente vai ter várias opções de efeitos que já estão por padrão no OBS, sem precisar adicionar plugins. Então minha sugestão é sempre começar fuçando no que já tem, né, e depois começar a experimentar, né, caso tenha necessidade, sinta necessidade, os plugins. E a gente vai falar um pouco agora como pesquisar os plugins. Para a gente não passar tão batido por isso, não vou entrar em cada um porque é muita coisa, a gente passaria aqui horas, né? Acho que deveria ter um curso só para falar de filtros de efeito dentro do OBS. Eu vou falar de um que é bem básico, que já ajuda um monte, que é, na verdade, dois. Eu vou falar da correção de cor, vou adicionar aqui, onde a gente pode mexer em vários aspectos da nossa cor, do contraste, no brilho e tudo mais, da nossa câmera, né? Que é uma coisa, como eu falei, que pode ser bem útil para a gente simplesmente ajustar um pouquinho a nossa imagem para colocar dentro de uma reunião. Podemos, né, ativar e desativar o filtro para comparar. Dá um pouquinho de zoom aqui para a gente poder ver um pouco melhor esses controles. A gente pode também, né, fazer uma multiplicação de cores. Vocês podem experimentar, eu acho que é uma coisa que dá uns efeitos mais malucos, né? E além disso, eu vou mostrar para vocês um aqui que é o primeiro da nossa lista, que é o aplicar LUT. LUT, para quem não sabe, é como se fosse um pacote de efeito pronto, assim, um desenho de efeito de colorização que você pode aplicar em edição de vídeo, de programas de edição de vídeo, né, e fotografia, e também tem possibilidade de você criar LUTs e baixar LUTs e instalar no OBS, né, colocar numa pasta específica. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês rapidinho. Isso é muito legal porque você pode procurar na internet, tem muita gente que cria LUTs diferentes, você pode simplesmente aplicar eles na sua imagem e ver como fica, né, e modificar um pouco a partir da correção de cor, por exemplo. Então vou aplicar aqui um LUT, vou tirar a correção de cor para ficar só o LUT, e aqui ele já mostra um explorar, né, para você achar qual que é o LUT. Por padrão, o OBS tem dentro né, dele lá, aqui a minha pasta do OBS limpo que eu criei, né, ele tem dentro de data, dentro de OBS plugins, OBS filters, ele tem essa pasta escrito LUTs, que já vem por padrão com esses LUTs aqui. Como vocês podem ver, é como se fosse um filtro meio doidão. E aí a gente pode, por exemplo, adicionar um de escala de cinza. Vou abrir aqui. E como vocês podem ver, minha imagem ficou toda em preto e branco. Ou em escala de cinza, na verdade, né? Eu posso diminuir ou aumentar, né, o quanto que eu estou aplicando esse LUT na minha imagem. Que pode ser qualquer tipo de imagem, inclusive, né? Não precisa ser uma webcam. E eu posso trocar, né? Posso adicionar um LUT em cima do outro, inclusive, né? Mas vou botar esse posterize aqui, por exemplo. Ó, muito loucura. E aqui você vai criando, né, achando outros efeitos legais e de repente somando efeitos e vendo coisas interessantes que funcionam para o que você quer. Uma coisa legal é a gente também pesquisar na internet, então, como eu falei, possíveis LUTs. Então eu fiz aqui uma pesquisinha rápida só para vocês verem como fica. Conferir se está passando isso daqui aqui, deixa eu tirar o zoom. Bota LUT OBS, você vai ver que tem pessoas que tanto que falam sobre como usar LUTs no OBS e tudo mais, e tem pacotes gratuitos de LUTs para você baixar. Então eu baixei dois aqui, vou mostrar aqui para vocês, ó, por exemplo, tem uma pessoa dentro do próprio fórum do OBS que disponibilizou um pacotinho de LUTs, e tem um rapaz que também tem uma página dele sobre, né, vídeo e tudo mais, tem um canal dele, e ele também disponibilizou, ó, a propagandinha dele aqui, disponibilizou também um pacote de LUT para a gente usar. Então vou voltar aqui para o OBS e vou explorar. Eu já baixei eles de antemão. Como vocês podem ver, eu tenho duas pastinhas aqui que eu já vieram com arquivos zipados, eu, né, desempacotei. E aqui a gente tem várias opções dentro dessas, né, dessas pastas que eles criaram, de LUTs específicos. Por exemplo, eu vou usar esse daqui. Vamos ver qual que é a diferença deles com ele e sem ele.
Olha que interessante. Já dá outra coisa. Tá um pouco mais quase minha cor original, assim. Mas é isso, assim, a gente pode aplicar mais ou menos esse LUT, de repente deixar ele só um pouquinho, ou explorar outros dentro desse pacote de webcam, presets para webcam. Com certeza vai ter uns que não vão funcionar, eu vou ficar super amarelo nesse, por exemplo, ou talvez funcione para outros objetivos, né? Filtros de contraste, vou aumentar aqui para ver como que é, ó, fica um contraste bem grande aqui, né? Então são trabalhos que pessoas tiveram de achar, né, composições interessantes de cor que funcionam para determinados fontes, às vezes uma câmera específica. Tem muitos LUTs que estão associados a câmeras. Então você pode pesquisar, por exemplo, eu tenho uma Canon tarará. Pesquisa LUTs para essa Canon, que as pessoas vão ter isso tanto para edição de vídeo quanto muitas vezes possíveis de usar no OBS. Né? E esse outro pacote aqui vão ter também outras opções. Magenta. Não entendi muito bem o que ele fez. Temos aqui esse Dorian Gray. Olha só, eu viro. Enfim, as referências são as mais engraçadas possíveis, né, para dar os nomes. E por aí vai. Doc PNG. Eu vou ficar um pouco assim só para ser engraçado. E é isso. Isso é um dos caminhos legais para a gente mexer e pesquisar na própria internet ali de como as pessoas já têm opções e como a gente pode brincar com isso. E depois na correção de cor a gente pode continuar mexendo. Putz, mas não gostei tanto, achei que ele ficou assim, assado. Claro, você já está mexendo em cima de algo que já tem algum efeito, então tem que lembrar sempre disso, né? Se você está com efeito, você está mexendo em algo que já está, né? Você está duplicando, criando camadas, né? Mas é isso, ó. Vou deixar assim por enquanto, só por aqui. Como vocês podem ver no meu original, eu continuo normal, né? E falando, bom, de filtros, como eu disse, a gente pode entrar em um outro universo, né? Não vou falar de todos eles agora, a gente pode depois olhar com calma em outro momento. Para quem está aqui no Zoom, a gente pode escolher alguns especificamente, então quem está aqui tem privilégios. E se quiserem, a gente dá uma pesquisada. Só para não deixar de mostrar o que eu falei aqui, né, que foi essa máscara que eu usei para criar esse efeito, existe essa opção, então, máscara, mistura de imagem, onde a gente adiciona, então, né, dentro de uma pasta, a gente tem que baixar, nesse caso não tem uma pasta padrão do OBS, mas a gente tem que baixar e escolher uma pasta onde eu tenho aqui minha pasta de máscaras, e a gente tem várias coisas que a gente pode adicionar, por exemplo, eu quero fazer só um canto arredondado, eu abro, vocês podem ver que meus cantinhos ficaram arredondados, mas eu tenho que escolher o tipo de mistura que eu tenho com essa imagem, e as imagens você pode criar num Illustrator, num programa, até num Canvas da vida, e tu pode ver, agora sumiu, agora multiplica, ele mistura com o do fundo, aqui eu que sumo e as bordinhas que aparecem, né? E por aí vai. Vou tirar ela rapidinho e voltar ao normal. E isso é uma forma legal então de criar esse tipo de recorte, seja para uma imagem nossa ou de qualquer outro tipo de material que você queira colocar que tenha um recorte específico, que você queira uma composição diferente dentro da sua cena. Bom, vou falar um pouco agora, eu tirar minha cara daqui, porque senão eu fico duplicado. Falar um pouco agora dos plugins. Como vocês viram, né, tem já uma opção grande de cenas, de filtros em cada tipo de fonte, né? Cada tipo de fonte específica vai ter suas opções de filtros, mas a gente tem também esses plugins que eles vão adicionar, seja filtros novos, seja uma área aqui dentro de ferramentas, né? Uma opção nova. Eu vou falar rapidinho, que eu já tinha prometido na minha apresentação do encontro de hoje, falar um pouco do NDI. NDI, bom, eu vou abrir aqui até a página do próprio NDI, que acho que fica mais fácil de vocês entenderem. É muito engraçadinho essa imagem que já vem com uma pessoa rindo, mas enfim. É um protocolo de comunicação de vídeo que é, enfim, criado por essa empresa, né? E eles têm uma série de funcionalidades conectadas com diferentes tipos de aparelhos. A gente não precisa entender muito bem agora o que é isso, que protocolo é esse que funciona, mas você tem que entender que é um protocolo de comunicação de vídeo e áudio pela internet. Então, assim como a gente tem a câmera virtual, a gente teria como né, compartilhar, transmitir imagem por NDI, sendo que o NDI também transmite áudio. E na câmera virtual a gente não consegue transmitir áudio. Então tem uma vantagem a mais, né, o NDI nesse sentido. Sem contar que estando na mesma rede, na mesma internet, né, instalando os tools, né, que chamam essas ferramentas do NDI no computador,
você consegue compartilhar fontes e mesmo a transmissão, teu PGM, por exemplo, para outro computador que esteja na mesma rede ou mesmo ligado, né, no mesmo computador por cabo de rede com uma latência geralmente bem baixa, se tu tiver uma internet boa. Para isso eu vou precisar mostrar um pouquinho do meu outro OBS. Por quê? Vou tirar do modo estúdio. Vou trazer ele pequenininho aqui para não ficar aquela bagunça de que fica uma coisa dentro da outra. Eu tenho nesse meu outro OBS, que é o meu OBS, vamos dizer assim, primário, onde eu estou gravando, onde eu estou transmitindo para dentro do Zoom, do pessoal que está aqui comigo. Eu tenho nele muitas opções já de coisas instaladas. Esse outro eu criei meio que do zero e eu não consegui instalar por algum motivo o NDI nesse outro OBS. Ele tenta instalar, reinstalar no que já existe. E aí, para não ter que ficar contornando isso, eu vou mostrar para vocês como que aparece ele aqui enquanto ferramenta. Como eu mostrei ele para vocês na página, ele tem esse NDI Tools. Você baixa ele para Windows ou para Mac, né, direto aqui nesse site. E no momento que você baixou ele, ele vai ser aqui embaixo, no finalzinho vai ter NDI Tools for Windows, for Mac e esse Analysis, não sei o que é, não conheci ainda, pelo jeito está em beta. O nome eu acho que explica bastante, a análise de como que está a sua transmissão de NDI dentro do computador. Como vocês podem ver, ele vem com uma série de aplicativos vinculados, né? Esse NDI Tools, pelo menos para Windows, para Mac um pouco menos, mas já tem bastante opção também, e o básico que a gente precisaria. Instalando isso, você já vai ter no seu computador, né, no momento que você instalou, provavelmente tem que reiniciar o computador, você já vai ter um Webcam Input, que é não sei se para Mac já tem isso, você consegue inclusive, como é o caso do OBS como câmera virtual, você consegue usar uma fonte de NDI como câmera dentro de uma reunião do Meet, de uma reunião do Zoom, né? Ou até como uma entrada dentro do OBS. E é isso que a gente vai ver agora. Como vocês podem ver, claro, para você usar, você vai ter que instalar primeiro o NDI Tools e depois, entrando no próprio site do OBS, do fórum aqui do OBS, a gente consegue achar também o plugin de integração, né, da Newtek, que é essa empresa que criou esse protocolo NDI, com o OBS. E a gente baixa isso e instala no computador também, ou instala via Starscape, que foi um aplicativo que eu já comentei no encontro passado, né? Enfim, de qualquer jeito você instala isso no seu OBS, para você então no OBS, como eu vou mostrar aqui para vocês terem lá em ferramentas o NDI Output Settings. E isso é muito legal. Por quê? Vejam só, vocês vão ter aqui, estou me afastando um pouco dali para não ficar muita bagunça, a minha tela se repetindo, duas opções de saída, que vem por padrão que você pode ativar, tanto a da saída principal, que seria o nosso programa aqui, né, a saída que a gente geralmente está transmitindo ou gravando, e o preview, que é essa outra saída aqui. Na verdade, o preview, né, que não é uma saída ainda, mas vai virar uma saída nesse caso. Por que isso é interessante? Muitas vezes, numa situação de estúdio, a gente precisa justamente ter telas a mais para ver o que está sendo preparado para cortar e uma tela onde tenha o programa, a transmissão em si. Eu já usei isso, por exemplo, no evento para que o câmera pudesse ver o que estava sendo transmitido. O ideal, inclusive, eu não tinha o recurso, mas seria ele ter duas câmeras, duas telas. Uma para ver o que estava no preview, para ver se a câmera dele está no preview e ele precisa ajustar alguma coisa, e ver qual câmera que está sendo transmitida, para ele ver, agora não é a minha, então eu posso ajustar alguma coisa. É a minha câmera, melhor eu ficar parado ou tomar cuidado na hora de fazer um zoom in, um zoom out, né? Enfim, tem vários usos possíveis para isso, principalmente nesse sentido de monitoramento, pelo menos da minha parte, de uso que eu acabei fazendo, que a gente acabou fazendo aqui pelos eventos da Casarinha. Então, é um caminho legal, mas não é restrito a isso. A gente tem aqui, então, essas duas opções de main output e preview output, né? A gente pode ativar eles e eles vão ficar com esses nomes. No momento que eu ativo, eu seleciono o nome, né? E isso vai aparecer como uma fonte NDI em qualquer lugar que reconheça o NDI. Inclusive, se tiver o webcam input da NDI, a gente vai reconhecer isso como uma fonte para um Meets ou para um Zoom, né? Então, assim como eu falei, né? No lugar de uma câmera virtual, a gente poderia usar o NDI. Ou então, que é uma coisa bem legal também, se a gente instalou o plugin, além de ter essa parte dentro de ferramentas, né, desse NDI Output Settings que eu falei, a gente vai ter aqui dentro das fontes a opção de incluir uma fonte NDI, né, um NDI Source,
que no caso vai ser qualquer fonte que estiver sendo transmitida por NDI, seja de um outro computador que está na mesma rede, seja desse mesmo computador. Então eu consigo vincular imagens, inclusive com som, de diferentes aplicativos, mesmo que não seja um outro OBS, né? Seja um aplicativo, por exemplo, até um editor de vídeo, muitas vezes, ou aplicativos de video wall, ou como que é o nome daquele que usa para videomapping, enfim, ou mapping makers, enfim, tem dois aplicativos mais básicos que são usados para videomapping, né? Se alguém lembrar, depois eu boto o nome aqui. E a gente consegue criar comunicações entre aplicativos que às vezes não tem uma comunicação nativa, mas que no NDI você cria uma comunicação paralela muito boa, que está pela rede e com áudio vinculado. Então é um baita de um recurso, eu super recomendo explorar para quem precisa um pouco mais de opções, né? Para quem está trabalhando principalmente com diversos aplicativos ou com ambientes de estúdio, né? Onde você precisa transmitir o mesmo sinal para vários equipamentos. Então é um baita de uma solução. Não vou aprofundar muito, tem muitas opções dentro disso também, mas uma coisa legal é que a gente pode tanto transmitir a fonte específica, adicionar uma fonte de NDI, quanto a gente consegue, nos filtros, adicionar um outro filtro aqui, que é uma... tem enfim, outras coisas também que o NDI faz aqui, mas é uma saída dedicada de NDI. Ou seja, se eu criei aqui uma saída que eu estou chamando aqui de monitor, ok, boto o nome aqui, monitor NDI, aplicar as mudanças e fecho. No momento que eu quiser adicionar aqui, sei lá, numa outra cena, digamos, esse mesmo monitor, eu posso adicionar então NDI source. E vocês podem ver que aqui já tem ele já apareceu inclusive como se eu já tivesse utilizado, mas na verdade eu criei aqui dentro esse monitor NDI. Eu vou criar um novo aqui, vamos criar do zero. Aqui ele vai dar as opções para eu escolher. E aqui está escrito ó, PC Casarinha, que é o nome do meu PC, e entre parênteses monitor NDI, que é esse monitor que eu estou querendo transmitir agora como uma fonte nova. Dou um OK. Aqui eu posso, né, escolher a largura de banda, a mais alta possível, a mais baixa, ou só o áudio, né? Posso ativar a aceleração por hardware, enfim, tem algumas opções aqui. Eu vou deixar no básico, no padrão, só para a gente testar agora. OK. Então a gente adicionou aqui o monitor NDI, que está escondido, mas ó, se eu tiro ele, então tá aqui ó, minha source. Estão vendo? Eu vou deixar o resto tudo trancado. E eu tô com essa fonte aqui NDI, que já está num recorte, inclusive, por conta de um filtro que eu usei para fazer esses zooms. E eu consigo, então, ter, além esse monitor que eu estou transmitindo, né, que eu estou capturando nessa cena tela 1, eu consigo também adicionar ele aqui como se eu quiser, né, como se fosse uma outra fonte no cantinho da minha cena, onde eu apareço aqui sozinho, né. Então, na verdade, é isso. Consigo criar, inclusive, roteamentos de fontes, de coisas dentro do próprio aplicativo. E vocês podem ver que tem uma latência bem mínima também ali. É viável, né? Bom, isso é uma passada já um pouco aprofundando, mas é para vocês terem uma ideia um pouco melhor de possibilidades. Então, não precisem se apegar a entender os detalhes agora. Mas entendam que é possível e possibilidades para explorar, para brincar, para curtir um pouco com isso. Para fazer maluquices. Inclusive tem possibilidades de NDI já mais avançadas de transmissão por NDI para outras redes, mas que aí entram em outros detalhes mais técnicos. Eu vou tirar isso daqui por enquanto, senão eu sumo e volto para a nossa programação normal. Bom, por enquanto acho que era isso para o pessoal que está aí de YouTube. Minto, posso falar agora um pouco também dos plugins. Para encontrar os plugins, a gente vai entrar então aqui no OBS. Na verdade, a gente pode até botar na internet, OBS Plugins. E a gente acha de cara esses fóruns, essas áreas de discussão onde as pessoas estão postando os plugins e a gente pode ir pesquisando. Para quem usa o Windows, eu recomendo baixar então o Starscape Creator Studio, que é um aplicativo que gerencia plugins. Você pode tanto ver os que já estão instalados no seu OBS, né? Então eu tenho vários instalados aqui. Você pode atualizar os que tem instalados, no caso não tem nenhum desatualizado, fiz a tarefa de casa. E você pode descobrir plugins novos.
Como vocês podem ver, tem aqui os mais baixados. Em primeiro lugar está o próprio NDI, né, a integração de NDI com o OBS. Tem uma câmera virtual também, que ele cria mais câmeras virtuais dentro do OBS, que é bem interessante também, vale a pena dar uma pesquisada. Você consegue tirar sinais de cenas específicas também para outras fontes, né, para outros destinos. E por aí vai, tem muitos plugins interessantes. Um que eu descobri agora há pouco, que também foi criado por esse Exeldro, que cria muitos plugins legais. Deixa eu ver aqui, deve estar nos instalados aqui já. É esse daqui. Isso eu achei super interessante e eu vou explicar para vocês por quê. Ele é o Source Record. Esse é o rapaz que eu falei do último encontro e eu não tinha esquecido o nome, que é o Andy Lip, se não me engano. Ele faz vídeos, ele sempre geralmente faz os reviews dos plugins que o Exeldro cria. Esse Source Record é muito legal, você adiciona um filtro a qualquer cena ou fonte que você queira gravar, independente do que está sendo transmitido no teu PGM. Então, digamos que eu estou aqui no meu OBS, deixa eu catar ele de novo, e eu tô com o meu vídeo aqui o tempo todo rodando, e de vez em quando eu tô cortando por uma cena ou outra, como essas que tem aqui, mas eu queria que o tempo todo gravasse minha câmera para eu poder usar numa edição posterior e ter minha câmera como uma possibilidade de edição. Mas eu não consigo, geralmente, né, normalmente você não consegue só tá gravando o que tá saindo aqui. Nesse caso agora eu poderia, né, eu não tô com o plugin instalado nesse OBS, posso até pegar do outro. Isso eu achei simplesmente maravilhoso. Eu posso pegar adicionar aqui, digamos que eu também tenho aqui eu mesmo, né? Só que daí vocês não vão ver. Deixa eu botar no modo estúdio novamente. Eu clico aqui na minha webcam, vou dar um zoomzinho para vocês verem. Clico com o botão direito e filtros. E aí eu vou adicionar aqui, eu já tenho um de câmera de NDI. Source Record. É tão novo o filtro, o plugin, que ele ainda não foi nem traduzido. As coisas eles vão traduzindo aos poucos. E aí eu adiciono aqui, ó, gravando câmera, por exemplo, boto um nome. Não está querendo fazer o meu acento. Gravando cam. Parece que é em inglês daí. E aqui, como vocês podem ver, o que eu achei magnífico, ele tem todas as opções, que são as clássicas opções de uma gravação nas configurações gerais do OBS. Então, basicamente, o que ele fez, né, criando esse plugin, foi pegar os recursos de gravação que o OBS já tem e abrir opções para que esses recursos sejam ativados em fontes específicas. Então, a gente pode, inclusive, streamar só essa câmera para um outro servidor. Fazer uma live só da câmera, enquanto eu estou fazendo uma live, no final das contas, da fonte final do programa, que seria, sei lá, talvez minha transmissão principal. E aqui você consegue configurar tudo aquilo que a gente já falou antes, de formato de gravação, o caminho que você quer que grave, né? Enfim, aí que também ele consegue. Isso é uma coisa que acho que só tem nesse, né, obviamente só tem nesse plugin, que é de que forma ele está gravando, se sempre vai gravar só quando está streamando, quando essa imagem está ativa, né, na transmissão, ou só quando o OBS em si está gravando, gravando ou streamando, ou quando isso está na câmera virtual, quando a câmera virtual está ativa. Então, assim, isso é um recurso super novo que eu descobri hoje, literalmente, e que, como esses, podem ter vários sendo criados agora e que podem ajudar muito para diferentes situações. Eu já pensei muito em ter a opção de gravar diferentes fontes, por exemplo. A gente faz aqui em casa umas lives com 3 câmeras. E eu queria muitas vezes, eu não tenho como gravar cada câmera separada, porque algumas são webcams, inclusive, eu não tenho nem como ter cartão de memória nelas. E, poxa, muitas vezes o corte, às vezes na cena, durante a live, nem ficou tão legal. Mas se eu tivesse só a gravação original das câmeras, eu poderia fazer depois uma pós, né, e trabalhar com essa câmera, com esse arquivo original, para poder fazer uma edição melhor depois. E agora eu posso, claro, vai depender também dos recursos do computador. Se o computador dá conta disso, vale tudo, inclusive plugin, testar. E entra no último ponto, que era o ponto que eu queria falar também para fechar plugins. Não vou falar de muitos plugins, porque isso é um universo infinito. Mas eu queria falar também que existem os riscos dos plugins. Muitos deles estão em desenvolvimento. A galera tá fazendo, por exemplo, esse Record, provavelmente ele vai ter ainda alguns bugs, porque ele é bem novo. Eu não sei se eu arriscaria já usar ele num evento, sei lá, nesse final de semana. Eu teria que fazer alguns testes ao longo dos dias para ver se ele está funcionando tudo certo, se isso não vai gerar algum problema em alguma outra parte do meu trabalho, né? Bom, enfim, e basicamente entender se ele já está estável o suficiente para eu usar ele
para valer. E isso vale para todos os plugins, porque cada plugin, muitas vezes ele está mexendo com partes do OBS que a gente nem sabe, né? Porque ele tem que puxar informação daqui e de lá. Como vocês viram, esse de gravação, provavelmente ele puxa informações lá da parte de gravação. Então vai que ele afeta de alguma forma minha gravação geral da transmissão final. Eu não quero que isso aconteça. Prefiro que tenha só ela, né? E que não grave todas as fontes separadas, né? Se isso for causar algum problema. Então é importante testar. Então os plugins, eles também, assim como eu sempre falo, né, um OBS, um software livre, não tem gente sendo paga para validar isso. Quem valida são as pessoas que estão usando, somos nós. Então, né, não passa por um critério grande, uma equipe paga que ganha lá seu salário para fazer a validação de todos os recursos extras que foram criando e aí sair com um produto pronto, funcional. Os, os testes acontecem no dia a dia de quem está usando. Então, até para isso, quem tem a manha, né, quem tem a disposição de fazer né, fazer contribuições nos fóruns, né, dar retornos em relação a isso, né, aos plugins e em relação ao OBS de forma geral, a galera super abraça essas ideias e vai atualizando e vai melhorando, né, o OBS ao longo do tempo. Acho que por enquanto é isso. Eu tinha uma ideia também de falar um pouco sobre os filtros de áudio, mas eu vou deixar isso para um vídeo separado, porque é uma coisa bem específica, bem técnica, que acho que também vale, enfim, ficar gravado de uma maneira mais pontual. Mas por enquanto, da parte expositiva, ficamos por aqui. Tchau para quem é do YouTube e fiquemos aqui com quem é do Zoom.